culinária, a substituição por esse óleo vegetal, que é óleo totalmente político e econômico, negociação com os Estados Unidos, né, dessa grande produção, dessa industrialização de gordura. Depois, ele tem o uso da banha, ele tem uma queda. Na hora que ele tem uma queda no comércio, depois da peste suína, já vai modificando mais ainda a cara da culinária caipira, a cara da culinária paulista. Tá? É a utilização de óleos vegetais, que logo depois também começa a produção lá fora, nos Estados Unidos, de enlatados, comidas prontas, que vai influenciar no consumo aqui também, tá? Então, o ciclo do café é o início da miscigenação toda. A miscigenação toda com a chegada dos imigrantes. Então, os imigrantes italianos, principalmente, vão trabalhar na lavoura de café, e a renovação da agricultura pelos japoneses. Então, hoje, o cinturão verde, que é ali na região do Mogi das Cruzes, ali, antigamente era todinha dominada pelos japoneses. Os japoneses, muitas técnicas de agricultura, de plantio, então começa a chegar e modificar também não só a economia de São Paulo, como modificar também a alimentação, tá? Então, vamos lá. A cozinha de São Paulo, ela é chamada de cozinha mameluca, que é essa miscigenação dos colonizadores, os portugueses e os indígenas, tá? Então, no final do século XVIII, eles introduzem um arroz, assim como o Brasil todo, sem registro de comida. Então, é a culinária dos tropeiros, dos bandeirantes. Já a culinária paulista, diferente, totalmente diferente da culinária europeia, demorou um pouco para adaptar aquela coisa de entrada, prato principal, sobremesa, salada. Não tinha classificação de comida. Isso no Nordeste já refletia isso. Por quê? Porque a saída dos bandeirantes para a Europa na comercialização da cana-de-açúcar, e só que em São Paulo, não. São Paulo, refeição única, refeição principal, sem etapas na alimentação do paulista, tá? E começa a utilizar o quê? O que tem. Então, uma culinária de subsistência, base de feijão, mas utilizada com o que tem. E um dos pratos mais tradicionais da culinária paulista é o farnel. O farnel, ela é a primeira marmita, né, paulista aqui dos povos caipiras. O farnel era uma mistura de farinha, alguma proteína ou feijão e milho misturado, colocado dentro de um pano para proteger, e depois era colocado ovo mexido misturado. Então, o farnel era a comida que os bandeirantes levavam como marmita, tá? Por quê? Porque a farinha protegia um pouco, a gordura também protegia um pouco, e funcionava como uma bolsa. Então, você faz um mexido de carne ou de frango, principalmente frango, misturava com a farinha, colocava feijão ou milho, ou os dois juntos, se tivessem, e fazia uma trouxinha de comida para comer durante as paradas nesse percurso todo aí, tá? O farnel, ele é um dos pratos mais tradicionais da culinária bandeirante paulista, né? E hoje em dia, dificilmente vocês vão encontrar em alguns restaurantes, inclusive alguns restaurantes servem sim eu vou entrar de novo na Mara Salles, porque a Mara Salles, ela utiliza muito a culinária paulista de séculos passados. Ela e o Marcelo Bastos. Marcelo Correia Bastos, que ele é dono do restaurante Jiquitaia. Não sei se já ouviram falar do Jiquitaia. Alguém já ouviu falar? Não? Fica na rua, acho que é na rua Antônio Carlos, ali no Baixo Augusta, que é também uma culinária tradicional brasileira. De vez em quando, ele serve esse farnel. Esse farnel, então, base de subsistência total, comida pesada mesmo,
bastante gordura, bastante banha para preservar a alimentação e dar subsistência, farinha de milho ou de mandioca, ou as duas juntas, e alguma carne misturada, mexida mesmo, tudo misturado e colocado num pano para levar. Do farnel, ele vai nascer um outro prato bem típico que eu falei aqui, que é o cuscuz paulista, que é um mexido também. O cuscuz, ele vira depois informado com o passar dos tempos. No século XIX já começa, né? Só que daí, quando o povo paulista, os bandeirantes paulistas, começam a ter mais dinheiro com o ciclo do café, eles vão incluindo outros ingredientes. Então, o cuscuz paulista, ele é totalmente diferente do cuscuz nordestino. O cuscuz nordestino é o floco de milho cozido só, ou doce ou salgado, acrescido de leite de coco, ou manteiga de garrafa, ou nada mesmo, só açúcar ou leite mesmo, e colocado. O cuscuz paulista, ele começa a virar uma coisa de status. Por quê? Porque depois você tem o palmito, que é o de utilização indígena, daí é acrescido a sardinha pelos portugueses, daí vai ovo, tomate, azeitona. Então, eles vão incrementando esse prato só. E sempre você vai ver mexido, misturado, engrossado com farinha, tá? O farnel é a mesma coisa, mas com base de frango. E do farnel nasce o cuscuz paulista, com mais insumos para colocar e influência portuguesa também. Tudo bem? Bom, vamos lá. E o café da manhã do paulista também super simples. Hoje em dia a gente tem, né, aquela cultura de comer o quê? O pãozinho francês na chapa, né, que servem nas padarias, nos bares, nos restaurantes, que é a cultura do paulista, o pingado e o pão com manteiga ou pão com manteiga na chapa. Mas antigamente a base também era a farinha, tá? A farinha é muito presente na culinária paulista. E a farinha era utilizada não só no... ele vai aparecer também, o Gal. A farinha era utilizada ou com água mesmo, ou com leite, se tivesse leite, e a criação de gado era muito escassa, diferente do sul. Então, no sul já tinha criação de gado pela região geográfica ser de planícies, e era misturada com água e rapadura, que é chamado de jacuba. Essa jacuba era o de jejum do paulista. Então, água com rapadura fervida e engrossada com farinha de milho ou de mandioca. Outro prato utilizado, já com criação de galinha também, era a malapança, que é ovos fritos na banha. Então, tipo um ovo frito com banha, mexido e misturado com farinha de milho também. Sempre farinha para dar subsistência. Outro prato também tradicional do café da manhã é chamado fubá gordo. Esse fubá gordo era só fubá, a farinha do fubá, misturado com banha de porco e, às vezes, com torresmo também. Isso tudo de café da manhã, tá? Outro prato também que está no slide, coloquei sururuca, que é um prato doce, mas já misturar uma mistureba toda. Então, paulista, vocês vão ver que a base da alimentação paulista é comida de misturados, tá? Sempre vocês vão ver mexidos e misturados. Hoje em dia, até reflete nisso que muitos, uma porcentagem muito grande de paulistas tem mania do quê? De colocar o arroz, o feijão e misturar o arroz e feijão para comer, tá? Não sei se algum de vocês tem essa mania de misturar o arroz e feijão. Isso é cultura de paulista. Eu faço isso também, mas é bem cultura de paulista. Você melhor misturar... jeito de comer o arroz com feijão. Oi? É o melhor jeito de comer o arroz com feijão, misturando tudo. Então, eu também acho, eu também gosto. Isso é muito cultura de paulista, tá? Nos outros lugares, não. Tem gente que come separado, tudo, mas o paulista tem mania de colocar e misturar o arroz com feijão. Então, assim, a culinária paulista, quem está falando é o Matheus ou Giovanni? Giovanni. Giovanni,
Hoje em dia, muita gente faz isso, né? E a culinária paulista, ela é chamada culinária de mexido. É uma culinária de mexido. Isso reflete nessa culinária de subsistência dos bandeirantes, de mexer, misturar as coisas. Então, os pratos tradicionais, vocês vão ver que assim, eles são muito misturados, muito mexidos. Tudo pro paulista, ele é misturado e mexido, tá? E, inclusive até os doces. Tem doces típicos aqui da região paulista, que é o quê? É doce de banana misturado com farinha, que eles falam de mexido de banana com farinha de milho. Então, tudo que você vê antigamente, de séculos passados, é o quê? É culinária de mexidos. Viu algum prato diferente que é misturado farinha, engrossado farinha, é culinária paulistana, tá? Principalmente se tiver farinha de milho. E também nascem alguns outros pratos também. O café da manhã, outro prato é a pamonha. Já a pamonha também não tem data e não tem registro de onde nasce. A pamonha ela é comum em toda a região sudeste, em Minas, Goiás, São Paulo, Paraná, todos esses lugares têm o hábito de consumir a pamonha, tá? A pamonha são livros, sociólogos que falam que a pamonha ela nasce no estado de Goiás, mas ela nasce salgada, tá? O milho é o alimento mais importante do estado de Goiás. Tanto é que, assim, no estado de Goiás tem a festa até hoje, que é a festa a pamonhada, que é uma festa de comemoração de colheita do milho. Como como o milho acaba virando o principal alimento dessa região, hoje em dia a festa pamonhada, que é em junho, no comecinho de junho, eles fazem uma festa que só serve subprodutos de milho. Então, pratos à base de milho, a pamonha, o curau, bolo de milho, bolo de fubá cremoso, o milho cozido, sopa de milho, tudo isso é bem tradicional de Goiás. Então, não se dá para saber a origem da pamonha, mas provavelmente a origem da pamonha vem de Goiás, sim, tá? E o goiano, ele come recheado com alguma carne, com alguma gordura, ou queijo, né? Tradicional também da região. A produção de queijo levado pelos portugueses também. Já em São Paulo, Paraná, outros estados, eles comem a pamonha doce, mas a pamonha original ela nasce salgada em Goiás, que se tem estudos, tá? Não é o certo. Como a culinária brasileira não tem nada que é verdade, o que é mentira, porque não dá para saber porque não tem registro, então dizem que a pamonha nasce em Goiás, tá? E essa pamonha era utilizada no café da manhã também do outro dia, só que ela era frita ou no toucinho, né? Ou na banha de porco também. A pamonha frita era um dos pratos tradicionais do de jejum do paulista. E o último é o fubá suado, que era fubá cozido na água e um pouquinho cozido na água e depois ele ficava torrando na panela até ficar bem crocante o fubá. Então ele era hidratado e depois ele era ressecado também para comer numa placa só o fubá suado, tá? Tipo quando você queima o arroz embaixo da panela e queima não, tosta o arroz, o de jejum paulista é chamado de fubá suado. Tudo bem? Bom, as paçocas e as farofas, né? Como eu falei que é tudo mexido, também tem a paçoca e a farofa do paulista. Alguma carne, assim como o nordestino, alguma carne, principalmente carne ressecada, carne de porco ou de algum animal ressecada ou in natura mesmo, cozida e socada no pilão para virar paçoca, tá? Então, a paçoca e essa farofa podia ser salgada ou doce.
carne seca, carne de porco, de vegetais como a couve e a mais emblemática, que é a paulista tradicional da cidade de Taubaté, a farofa de içá. Você sabe o que é içá ou não? A formiga. É uma Isso, formiga, né? é uma formiga, uma formiga. Essa formiga, ela, ela foi chamada, inclusive, de caviar taubateano é, que é muito comum em Taubaté. E Monteiro Lobato, ele escrevia, o escritor Monteiro Lobato, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, lá da história, ele falava que era o caviar taubateense ou taubateano, que os dois estão certos também, né? Hoje em dia também, que era muito típico, inclusive na região da capital também, tá? Então, essa parte do Vale do Paraíba também era utilizada. Esse essa formiga, ela é altíssima fonte de proteína. E a mistura do quê? A mistura é um prato tradicional indígena, tá? Depois ele acaba se misturando com outras coisas, igual assim, hoje em dia alguns restaurantes lá de Taubaté servem esse prato, a maioria, se vocês forem comprar, eles até vendem, custa bem caro aqui em São Paulo, como tudo em São Paulo custa bem caro, mas eles vendem essa formiga para a culinária, tá? E eles acabam misturando couve, que é a influência portuguesa, mas é de base totalmente indígena essa farinha de içá. Paçoca de banana também, muito utilizada na culinária toda caipira, principalmente em São Paulo, tá? Em São Paulo. E nasce também em São Paulo a paçoquinha de amendoim, que é a versão doce. Então, a paçoca e farofa, você tinha a opção ou doce ou salgada. Algum ingrediente que tinha e a farinha como base sempre. Então, toda a culinária paulista vai ter base o quê? Farinha. Farinha é um alimento barato e dá sustância. E misturado também. A paçoca, ela nasce, ela vem depois com açúcar colocado, mas a paçoquinha que a gente chama hoje é milho triturado com açúcar e água e misturado para virar. Então, esse doce é tradicional paulista também. E o virado de banana, que é banana cozida no açúcar misturado com farinha de milho. Alguns lugares ainda servem isso, tá? Minha mãe era do sul, ela sempre fazia esse doce virado de banana aí, como sobremesa, que é um doce bem barato e fácil de fazer. Bom, vamos lá. E os cozidos? Os cozidos, então, a maioria dos cozidos, eles têm totalmente influência portuguesa, tá? Então, os portugueses já utilizam alguns, já faziam muito tempo atrás, alguns cozidos misturados com grãos. Como o feijão parte aqui, que vai nascer a feijoada depois lá no Rio de Janeiro, mas isso tudo influência europeia. Todos os países europeus, vocês vão ver algum cozido, algum guisado cozido de alguma carne, mais algum grão. Igual assim, na Espanha é famoso o pucheiro, o cocido madrilenho. Em Portugal tem o cozido de boi mesmo, com legumes e algumas coisas. Então, os europeus, eles vão influenciar principalmente os portugueses, que daí nasce um prato bem tradicional paulista também, que é o picadinho, né? O picadinho são pedaços de carne cozidos com batata, cenoura, servido com arroz e ovo frito. Esse prato ele já ainda mantém um pouco esse tempo nos restaurantes. Então é muito comum você ver no cardápio do dia picadinho, alguns pratos de restaurantes bem comerciais, pratos de quilo, principalmente você vê agora no frio, que é um prato de sustância, tá? Então, os cozidos, eles já saem um pouco da farinha. Tem um prato bem tradicional também da região paulista, que é inclusive do Vale do Paraíba, que é o afogado.
O afogado é um prato que é de comemoração, que serve em festas do Vale do Paraíba. São pedaços de carnes com bastante caldo, hortelã, alfavaca, coloral, cozido, é um caldo bem grosso também, que serve normalmente com arroz. Inclusive, teve um movimento de um chefe de cozinha, eu esqueci o nome dele, depois eu lembro para vocês, que está querendo resgatar essas comidas antigas dentro da merenda das crianças nas escolas públicas do Vale do Paraíba. Então, o afogado, ele é um prato bem típico da região, principalmente de Taubaté, e está voltando aos poucos a ser bastante consumido aí. Inclusive, esses dias eu vi no delivery que tinha um restaurante que estava fazendo afogado. Eu esqueci o nome do restaurante também, mas assim, é um prato que está voltando. Então, esse resgate todo tá se refletindo hoje sim, que esse resgate da culinária bem tradicional. Outro prato que nasceu também aqui na região de São Paulo é a vaca atolada, tá? Ele tem origem no Vale do Paraíba também. Eu falo o Vale do Paraíba, ele é muito importante, por quê? Porque é a saída dos bandeirantes. Então, a saída dos bandeirantes do litoral passando pelo Vale do Paraíba. Como o Vale do Paraíba é o comecinho do nascimento dos sítios para a criação de animais, para a plantação, então muitas das comidas paulistanas, nascem ali no Vale do Paraíba e depois vem para cá, vem também para a capital, né? São Paulo, Piratininga, e daí tem bastante influência dos bandeirantes que saem dessa região. Então, esses cozidos todos, bem tradicionais paulistas, eles nascem ali nessa região toda, tá? E a vaca atolada, antigamente, ela dos bandeirantes que saem de São Paulo e vão para Minas no ciclo do ouro, eles eles modificam. O original, vaca atolada, ela é feita com banana. É um cozido de carne com banana. Depois disso, quando chega em Minas, assim que chega em Minas, eles modificam, trocam a banana por mandioca e hoje em dia é tradicional com mandioca. Mas ela nasce na mistura de um cozido de carne com banana, tá? Que é a vaca atolada na banana, que a banana também é rica, é um adensante muito forte, tá? Então, esses são a grande influência dos pratos tradicionais paulistas. Esses pratos que eu Professor, falei. Oi. Não, então, aqui em Mogi a vaca atolada, a gente consome ela muito na festa do Divino, que é uma festa religiosa aqui da cidade, que é bem comum no Vale do Paraíba e tudo mais. Não sei, ela tem relação historicamente, com o Divino Espírito Santo, essas coisas, ou ela foi construção mais de bandeirantes mesmo? Então, Matheus, não dá para saber muito bem de onde nasce, tá? A vaca atolada. Provavelmente, assim, os pesquisadores de culinária, tudo, falam que nasce nessa região mesmo, na região do Vale do Paraíba, ali. Da festa do Divino, ele é um prato bem tradicional, servido mesmo da festa do Divino, mas assim, há registros, pelo menos de pesquisadores, que é um prato que nasce primeiro nessa região toda do Vale do Paraíba, depois ele vai para todos os lugares, tá? Então ele nasce com a mistura de carne com banana e depois quando ele chega em Minas, dos bandeirantes que vão explorar no ciclo do ouro a região, eles modificam pela mandioca. Por quê? Porque a mandioca é mais fácil de encontrar na região de Minas, tá? Então, mais mandioca, menos banana. Igual assim, no litoral paulista, na faixa da Mata Atlântica toda, ali que é próximo ao litoral, um dos ingredientes principais é a banana. Dos caiçaras também. Pode ser que tenha nascido na miscigenação, mas há registros que nascem pelos bandeirantes nessa região. Mas provavelmente nasceu dessa primeira miscigenação litorânea dos portugueses com os indígenas, tá? Entendi. Não, beleza, então, muito obrigado. Essa festa do Divino, você já foi na festa aí de Mogi ou não?
Já, de Mogi é bem tradicional. Ela tem, acho que esses 50, 60 anos a festa já. Então Isso, ela é bem famosa aqui. Eu já fui vários anos. então, e sempre muita comida boa, que é assim, é mega cultural essa festa. Por quê? Porque nessa festa eles resgatam algumas coisas antigas mesmo, Sim. da culinária antiga paulista. A gente tem o bolinho caipira, tem praticamente tudo que você citou na aula sobre comida caipira, a gente tem na Festa Divina, assim. Lógico que a gente tem churrasco e tudo mais, pela causa da miscigenação brasileira e pelo comércio mesmo, mas os pratos principais da Festa Divina tem, assim, todo ano, todos eles se repetem, que é o que chama atenção, né? É igual tava, como você tinha falado no começo sobre a comunidade japonesa em Mogi, com a influência, a gente tem, por exemplo, festivais japoneses de Mogi, que é só de cultura japonesa mesmo. E a Festa Divino seria meio que essa versão da cultura japonesa, mas só que relacionada à cultura caipira, né? Aqui em Mogi, pelo menos. Então ela é bem forte a festa e tem bastante referência culinária da região mesmo, da região caipira. Sim, essa festa, ela não é só uma festa culinária, como ela é uma festa cultural também. Sim, Inclusive, a última vez que eu fui faz muito tempo, acho que faz mais de 18 anos que eu fui na festa do Divino em Mogi. Inclusive, eu conheci um prato típico brasileiro que eu nunca tinha nem visto, que é chamado pau a pique, que é um doce de fubá com ovo enrolado na folha de bananeira. Alguém, não sei se você viu isso lá, Matheus, você comeu isso lá? não, esse eu nunca cheguei a comer, professor. Acho que É, não. é tipo um rolinho assim, na folha de bananeira, de Uhum, fubá, ovo e açúcar só, e é chamado pau a pique. É um doce que praticamente não existe mais. Eu sim, encontrei uma vez que serviu na festa do Divino lá de Mogi, aqui que de eu fui, Mogi. mas foi muito tempo atrás. Mas foi o que o Matheus falou. Essa região toda tem muita influência oriental, né? Principalmente Uhum, japonesa, por causa do cinturão verde, por causa da agricultura que eles trouxeram para cá. Então tem festa japonesa e assim, essas festas, infelizmente, elas vão o quê? Mais pelo comércio mesmo. Igual ele falou, agora tem sim. churrasco, agora deve ter cachorro quente. Essas coisas vai modificando mesmo, não tem como, tá? Mas o legal que vocês vão encontrar, quem puder ir, Mogi das Cruzes é pertinho de São Paulo, é É, 40 rapidinho. minutinhos. Aí, ó, dá para facinho. Quando tiver, que agora a gente está em quarentena, mas depois, no próximo ano, que já foi a festa do Divino, né? A data. Tá sendo agora, na verdade, né? Todo domingo tem carro. Agora que eu não pode sair, normalmente tem a entrada dos palmitos, que é uma coisa histórica da cidade, que atravessa a cidade, uma carreata pela cidade com a galera cultivando o Divino Espírito Santo junto com o palmito, com a fartura de comida. Então, e tá sendo agora, né? Nesse mês. Então deve ter só no que vem agora. O Akimatsuri, que é outra festa japonesa, que é a festa japonesa, ela tá programada para ser em setembro esse ano, que era na entrada do nosso outono, que seria a entrada da primavera deles, e agora jogaram lá pro final do ano, mas talvez tenha só no que vem também, mas são festas bem legais. Eu posso até, sei lá, no que vem, se quando tiver em aula ainda, provavelmente, eu divulgo essas festas no grupo da faculdade, que é bem legal, é bem gostoso de vir. Sim, sim. E essas festas, vocês têm que conhecer mesmo, gente. É legal mesmo, porque assim, vocês vão conhecendo outras coisas, alguns pratos que vocês nunca viram, tal. Inclusive, teve um prato que eu gosto muito, que eu tomei lá, que é o buré. O buré é uma sopa de milho com cambuquira. Cambuquira a parte da folha da abóbora ou do quiabo que é utilizado, tá? Mas mais da abóbora, a abobrinha, é chamado de cambuquira, que é misturado num creme de milho, que é muito tradicional dessa região de Mogi das Cruzes e é muito tradicional também em São Paulo e no Paraná. Hoje em dia você nem mal encontra cambuquira para comprar. Um pouquinho antes da quarentena, tem um lugar no mercado, naquele mercado que é a feira do Mercadão, que chama Keiko Yamamoto, que é a feira do Mercadão, na frente do Mercadão Municipal. Lá eles vendem alguns produtos típicos, sim. Então,
é cultural, é cultura. Você vai numa festa para conhecer a cultura do povo. É óbvio que o quê? Vai ter essa modificação toda, né? Igual a gente falou, ele tem festa que é de festa japonesa lá. Hoje em dia, a gente conhece mais pratos japoneses do que pratos tradicionais paulistas, tá? Então, a cultura japonesa, ela foi incluída tanto que hoje em dia é parte do dia a dia a culinária japonesa. Todo mundo já comeu ou conhece sushi, sashimi, conhece o lamen. O lamen tem hoje um monte de lugares que servem o lamen, que é a sopa com macarrão, né? Então, isso vai modificar muito a cara de São Paulo. Eu estou falando, a gente está ainda no século 17, 18, 19, né? Essa culinária que começa a mudar mesmo com a chegada dos imigrantes, tá? Então, vamos lá, alguns outros pratos típicos aí do milho, que é a pamonha, que eu já falei, que é diferente da goiana, que come doce. O curau, que é um cozido também de milho, né? Ele é engrossado, o milho com leite e açúcar, que é um doce bem tradicional de São Paulo, do estado de São Paulo todo, Minas Gerais, Goiás, Paraná. O angu de milho que é de influência também que é a nossa polenta, que a gente chama aqui, né? Ou de milho ou de fubá, influência italiana. Os virados e mexidos, de frango, de porco, de feijão, de banana. A quirerinha, ou canjiquinha, né? Em São Paulo chama de quirera e em Minas chama de canjiquinha. Um porco, né? Que é um cozido de grão triturado, que servia também de ração para os porcos e alimentação dos humanos também, que é o cozido do grão quebrado com alguma carne. A canjica, que é bem tradicional também, que é o milho branco cozido com açúcar, daí coloca canela, influência portuguesa também, e um dos doces mais tradicionais é o bolo de fubá, né? O bolo de fubá é uma das coisas mais tradicionais voltados a doce, ou no café da manhã ou no café da tarde, que é tradição de paulista também, toma o café da tarde, mineiro e paulista, e o bolo de fubá muito típico também pelo baixo custo de preparação. E esse doce que eu falei para vocês é o pau a pique. Eu comi, de verdade eu não gostei, eu achei ele muito pesado, é um doce pesado mesmo, mas era mais para levar nos lugares da subsistência, açúcar da energia e a farinha que dá sustância para os bandeirantes, tá? Então é um alimento que saiu bastante. O porco, então, porco na lata, que é um dos principais pratos de São Paulo, tá? Infelizmente saiu aí da cultura paulistana, mas o porco ele é bem presente ainda, inclusive no que eu falei lá do Virada Paulista, que é a bistequinha de porco, mais a linguiça de porco, mais o torresmo, que é feito da pele do porco, tudo isso num prato só. Outro prato bem tradicional é a leitoa na manilha, que é da região de Olímpia, é a cidade de Olímpia, que fica perto de Barretos, fica bem próximo a Barretos, a cidade de Olímpia. O porco no rolete, que é o porco inteiro espetado e ele vai dourando na brasa. Professor, só um segundo, nós vamos cair de novo daqui a 5 minutos. Aí eu faço o mesmo esquema de criar outro link e abrir uma nova sala, ok? Tá bom, tá bom. Pode deixar. Pode continuar falando? Pode continuar, por favor. Tá. Então, o porco no rolete, que ele é tradicional de todo o interior paulista, tá? Inclusive, em Minas Gerais, ele é muito consumido até hoje. No Paraná também ele é consumido bastante, que é o porco inteiro na brasa rodando. Um prato que saiu também, é só muito caseiro, que é consumido, é a galinha ao molho pardo, que são os pedaços da galinha cozido com o próprio sangue da galinha.
como a vigilância sanitária brasileira ela proíbe a comercialização de sangue, então vocês não encontram mais muito em restaurante. Se encontrar, é ilegal, não pode, mas assim, tem uns restaurantes que servem. Inclusive, eu trabalhei no restaurante, quando eu trabalhei com o Jefferson Rueda, ele fazia, de vez em quando, um prato especial, galinha ao molho pardo. Lá, ele trazia a galinha do sítio do pai dele, esqueci o nome da cidade, que é inclusive São José do Rio Pardo, que eles fazem muita, famoso pelas cachaçinhas e a carne de porco também, e trazia de lá do sítio. Então a gente fazia canja de galinha, que é uma mistura também de influência portuguesa e é bem tradicional paulista, principalmente agora no frio. A maioria dos restaurantes, se tivessem abertos, serviria como opção de inverno a canja de galinha, o ensopado de suã e o arroz de suã. Suã, vocês sabem que parte que é do porco ou não? Alguém sabe? Galbo, tá sem voz. Galbo, você tá desligado o seu microfone. Bom, o suã é a parte final da coluna vertebral do porco, tá? Que nem era utilizada antes, mais mineiro e paulista que usa. Então, entre o rabo e a coluna vertebral, tem uma parte de uma carne que ela é bem esponjosa. Então, ela tem muito sabor. Você cozinha essa carne com o osso passa todo o sabor para a carne, que inclusive é um prato tradicionalíssimo em Goiás até hoje, o arroz de suã, em Minas Gerais também, e em São Paulo é o ensopado dessa parte, que eu particularmente, acho a melhor parte que existe no porco, acho a parte mais saborosa do porco. Era um prato típico também. E o suã, ele está voltando nos cardápios também de culinária paulista, de culinária brasileira. Não só o suã, mas ensopados de sobras de porco, não falando a feijoada, mas tem um ensopado de porco que é tradicional também no oeste paulista, que é orelha, rabo, pé, tudo cozido e engrossado com farinha de milho ou mandioca também. Outro prato bem tradicional é a dobradinha, que é o bucho do boi cozido com feijão, que até um tempo atrás era bem tradicional, prato do dia, que hoje em dia também o paulista não consome. O paulista, com essa modernização toda, o paulista ele teve alguns preconceitos com algumas comidas, porque você vai conhecendo outras coisas, você vai colocando esses novos ingredientes, novas coisas na sua base de alimentação, tá? Mas a dobradinha não é um prato paulista, tá? É um prato italiano, a dobradinha, principalmente da região do Vêneto ali, cozido de feijão branco, bem parecido mesmo, cozido de feijão branco com o estômago o bucho do animal, tá? E daí os italianos que trouxeram para São Paulo. Como a comunidade italiana, como essa migração italiana, ela foi muito forte em São Paulo, então a culinária paulista depois, a partir do século XX, ela vai tomar outro rumo. Tanto é que assim, hoje em dia a gente consome bastante polenta, o frango assado, que é bem tradicional italiano, que é o galeto que eles consumiam antes, né, na Itália, e daí aqui o frango assado com a macarronada de